Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um dia, mais um episódio do Ecos da Mensagem, um podcast da Calvary Campo. Eu sou o Alisson e estou sempre muito bem acompanhado do meu brother, meu amigo e meu friend, Guilherme Viana. Boa tarde, boa madrugada a todos. Tudo bem, Alisson? Tudo Sei que certo, e você tá você? meio macambúzio, né, cara? Mas vamos lá. Tá virando rotina. Seu estômago tá meio malzinho, Mas mas vamos vai lá. dar certo, mano. Vai dar Vai dar certo. certo. Eu tô com um chazinho, com uma água aqui geladinha, vai dar tudo certo. Uma alegria estar aqui com você. Também vamos lembrar dos patrocinadores, né, cara? Pô, verdade. Patrocinadores, Calvary Café, O melhor café da VIPTEC, região melhor café de Paraná, cara. do Ou, Paraná, ou do, como que seria? Do do leste, sul do Brasil. sul do Brasil, sudoeste do Brasil. Isso. É isso mesmo, né, Não, é cara? do sul É mesmo. do sul, pode ser do É do sul, cara. sul. Por que não do Brasil inteiro, cara? Por que não, quiçá, das Américas? Também lembrando a VIPTEC, uma alegria estar aqui junto com Esse estúdio esse maravilhoso. estúdio inenarrável. É, Quem mais? É isso aí, é cara. isso. É isso É aí. isso, cara. As Tamo- empresas ainda não estão nos Deus, né? procurando. Deus, nosso maior patrocinador, cara. A gente tá aqui só por Ele é o Deus. sustentador de tudo. Gui, E aí, pô, mano? foi muito da hora domingo e Uhum. como eu já tinha te falado isso, e como a gente está aqui para ecoar aquilo que está sendo ensinado na nossa igreja, bora falar um Sim. pouquinho de ceia, Vamos. Santa Ceia. Santa Ceia, cara. Mano, existe alguma, para você a ceia, que ela te representa? Ela é um memorial? Ela é um ritual? Ou ela é um encontro, um momento Uhum. comunitário assim? Cara, a ceia eu entendo que é como se fosse o ápice, sabe? O ápice da nossa comunhão, sabe? Então, assim, existem. eh, o ideal é que seja feito o mais frequente possível, né? Tem igrejas que fazem semanalmente, eu vejo que existe também uma questão logística no meio, né? Um pouco, às Sim. vezes, se a igreja for maior, é um pouco tenso fazer toda semana nesse sentido, mas precisa ter um. Não é apenas mais um momento de comunhão, é como se fosse o ápice desse momento de comunhão. O Uhum. ápice do. Porque é um sacramento, é um mandamento de Cristo, é esse momento onde a gente tem os elementos da ceia, pão, o vinho, precisa ver os elementos para representar, mas é mais do que o memorial, Uhum. né? Porque existem pessoas que veem apenas como se fosse um memorial, que falam, ah, não, é o momento que a gente lembra de Cristo. Uhum. É Também. uma vez por mês só. Então, exatamente, é complexo, né? Porque, assim, é algo que eu vejo que é o ápice, porque é, a gente sempre é. A gente sempre precisa manter comunhão, Uhum. né? A gente precisa, sempre tem comunhão, né? Durante a semana, em grupos, em momentos de conversa, nos domingos, nos cultos públicos, sempre há comunhão. Mas a ceia é um momento sublime. É, por exemplo, a questão do. Esqueci um pouco, mas é a ideia de como se fosse. É um mandamento, Uhum. é um momento sublime, é um momento onde a gente é alimentado espiritualmente. Então, a ceia é alimento para nossa alma e também é cura para nossa alma. Uhum. Então, de forma espiritualmente por meio da fé. Exato. Então, essa ideia de que Cristo, por meio da ceia, ele ministra aos nossos corações espiritualmente, por meio do Espírito Santo. Então, assim, eu vejo que a ceia, cara, tem muitos aspectos a se falar sobre a ceia. Mas há algumas coisas que eu acho assim que eu acho muito que são muito preciosas quando a gente fala sobre ceia, é que existe um elemento da presença espiritual de Cristo, que é essa ideia de que quando Jesus, porque assim, quando a gente fala sobre ceia, a gente fala muito sobre morte de Cristo, Sim.
né? É muito comum falar sobre morte. Mas há um elemento essencial nesse princípio da ceia, é que é falar sobre a ascensão de Cristo, porque e da vinda do Espírito Santo. Porque por meio do Espírito Santo na nossa vida, no momento da ceia, a gente tem comunhão com Cristo Uhum. espiritualmente. Então é como se a gente fosse levado para estar com Cristo naquele momento da ceia, por meio do Espírito Santo. Uhum. Então, sem ascensão, sem a vinda do Espírito Santo, sem essa conexão, sem essa união, não haveria essa possibilidade. Então isso eu acho que é algo, geralmente esquecido, quando a gente fala sobre ceia, a gente fala muito sobre o sacrifício, mas a gente fala pouco sobre esse aspecto dessa comunhão por meio do Espírito Santo com Uhum. Cristo. E outro aspecto que eu vejo da ceia é, é o aspecto do. É como se fosse também. É um meio de graça, é algo que Deus nos dá pela sua graça como um meio visível de algo que Deus faz de forma invisível, que Uhum. faz espiritualmente. Então, assim, eu vejo que em algumas situações, isso é uma coisa que eu acho, sabe? Que é a ideia de que a gente é tão falho, a gente é tão fraco, e Deus não precisava dar pra gente o elemento da ceia. Uhum. Dar algo visível. Ele Sim. poderia sempre apenas falar: olha, façam, lembrem, ou lembrem diariamente, mas ele institui esse momento simbólico, esse momento, físico, esse momento que tem um momento específico, Uhum. para como se fosse: "Olha, eu quero dar algo visível para vocês, para auxiliar vocês, para ser pedagógico, É para isso, ser". isso que eu ia falar, é E pedagógico, né, nos ajuda pelo fato de segurar, de exatamente. comer, Então eu vejo que isso é um ato da graça de Deus, olhando para o nosso estado de fraqueza, de falhas. Uhum. Eu vejo que ele olha e fala: "Olha, eu quero dar a vocês algo físico, algo, significativo, para compartilhar e para demonstrar algo visível, de algo que estou fazendo de forma invisível", da mesma forma que o batismo, Sim. nesse sentido. Então eu vejo que, claro, a gente poderia ficar falando aqui sobre isso aí Uhum. em vários aspectos, mas eu vejo que, envolve muito disso, Uhum. é o ápice da nossa comunhão com Cristo e com a igreja. Sim. É, tem uma coisa que a ceia não é, que eu acho importante a gente Uhum. pontuar também, que é mística, né. Sim. Tipo, esse mês eu não tomei ceia, então, É, esse mês claro. vai ser difícil, esse mês eu não tô vendendo nada porque eu Sim. não tomei ceia. Não, não sei se você tá Não, entendendo, mas tipo assim, claro que totalmente. é pitoresco o que eu tô Sim, falando, mas mas totalmente, cara. Totalmente, concordo plenamente. É místico no sentido da união com Cristo, né? sim, Algo, claro, claro. mas não é É, místico no sentido de. Não é um. não é um amuleto, né. Exatamente. Tome ceia para Sim. você vencer mais. Porque Uhum. a gente vai falar um pouco sobre essa questão da Sim, comunhão, né? exato, mas a importância, eu acho que o fato do muitas vezes o valor que a gente não dá é essa questão da comunhão. Totalmente. Cara, eu lembro que na pandemia, eu estava trabalhando ativamente na igreja, e eu lembro que a gente fazia, tipo, campanha para que o pessoal comprasse, né, ali o Uhum. pão, o suco, né, na época do lockdown, Sim. para que eles durante aquele momento do culto, eles tomassem também a ceia em casa. Depois, lá na igreja que eu estava, a gente acabou, depois de um tempo, distribuindo os kitzinhos, né, Uhum. para que o pessoal participasse e tudo, mas, ele tem, por mais que, pô, ali você estava tomando na tua casa, com a tua família, Sim. mas a ceia ela tem esse sentido de comunhão, e é isso que Paulo vai alertar os coríntios ali no Sim. no no texto, né. Sim. Eh, porque tava uma bagunça, a galera tava Claro. tomando ceia de qualquer jeito, Uhum. não esperavam o outro. E aí, mano, tem uma coisa que eu não sei como que, eu acredito que se acontece na tua família Uhum. também, na época dos seus pais e tal, mas aquela parada de sentar todo mundo à mesa e Sim. e e comer ao mesmo tempo, né. Paulo ele vai dando vários alertas, né. E Sim. é engraçado que ele vem elogiando aquela igreja, Sim. aí de repente ele fala: "Ó, mas tem uma situação Nisso aqui aqui que não vocês dá. estão isso aqui tá feio galera, presta É, atenção". claro, eu acho que é um princípio, né, cara? Eu acho que tem coisas que você faz como um princípio, né? Que Uhum. para demonstrar algo.
para evidenciar algo, por exemplo, na minha casa também, a gente tinha essa ideia de a gente sentar junto na mesa, a gente orava e a gente comia junto. Uhum. Isso sim, assim, isso talvez é uma tentativa de simbolizar, "Ah, a gente Sim. está unido, nós temos união." E que é de fato, né, o que Paulo tá alertando, né, os coríntios, não Uhum. só alertando, né, mas tá acusando, tipo, olha, Sim, é. e tá instruindo, né, Uhum. principalmente, de forma pastoral, mas de forma dura, que os caras tinha gente que comia muito, tinha gente que até ficava bêbado, e aí tinha gente que acabava não comendo. Eu imagino que, assim, é meio que é fácil de imaginar que talvez quem comia mais é quem trazia mais comida, né. Pode ser. Que até mencionei isso, né. Ou às vezes não também, né? É É, às aquele vezes cara que não, né. chega no churrasco com asinha de frango e Exatamente. quer comer picanha. Exatamente, é possível, né, cara, é possível. Mas é que eu acho essa ideia de que até brinquei nessa Uhum. de o cara traz, sei lá, uma picanha Uhum. e o outro traz, de fato, Uhum. um um coração, vegano. Tipo, uma carne vegana, eu falo: "Não, eu quero comer picanha, não quero", Hã. mas o cara que trouxe a picanha fala: "Cara, tipo, eu vou comer mais porque eu trouxe mais A coisa." meritocracia. Então, assim, isso que começa a entrar na igreja. E o que é interessante é que, entra de forma, assim, tão recente, né, porque é no início da igreja. Uhum. É no início, então não passam anos desde que Paulo Aham. tá falando lá, ajudando eles. Estava fresco ainda na Tava memória. fresco, e já entra nisso. Então, assim, a ideia de que o que Paulo tá atacando é que essa forma como eles estão agindo, tá atrapalhando diretamente a comunhão deles. E tá evidenciando que eles não têm comunhão com os outros. Uhum. Tá evidenciando que não há comunhão, que não há amor. Eu acho interessante, Gui, essa parte da evidência, porque muitas vezes eh, a gente, cara, tem um sintoma, mas a gente não consegue entender o problema, a Sim, raiz do problema, né? E sim, Paulo tá mostrando, fala assim, olha, sabe por que vocês fazem isso? Porque vocês não têm comunhão, claro, né? Então, assim, o resultado da não comunhão de vocês é isso que tá acontecendo, né? claro. Então essa é a principal ideia nesse momento, tá falando sobre, o que ele tá lembrando é que nesse momento de comunhão, não é apenas pela comida. Uhum, No momento da ceia, não é apenas comer um pão, uhum, não é apenas tomar o vinho. uhum, Por isso que é a ideia do ápice, né? É o que eu tenho, essa ideia de que a nossa comunhão com o próximo evidencia. É uma forma de evidenciar o que essa comunhão que nós temos com Cristo. Então, esse momento da ceia então, esse foi o paralelo que eu fiz, né? Porque hoje a gente não tem, no momento da ceia, o comida, né? A gente tem um uhum, pão, tem um vinho, uhum. É o mas suco. o suco, né? Mas é a ideia de que pode vir ou tô brincando, não vamos Não entrar vamos nessa. entrar nesse assunto. Mas é a ideia de que hoje como que a gente, como que nós na igreja podemos evidenciar uma falta de comunhão com os irmãos? Acho que essa é a grande pergunta para os dias de hoje. Porque Uhum, naquele momento o que evidenciava a falta de comunhão, o que evidenciava a falta de amor, era essa essa essas diferenças no uhum, momento de ceiar. Hoje, o que eu vejo que a gente faz para não evidenciar essa comunhão, é a questão de você viver a vida da igreja. sim. Né, pessoas que às vezes saem rápido no final do culto, e Uhum, não tô falando nada tem vezes que você precisa sair, sim, sim. mas pessoas que não se importam em conhecer o próximo, não se Uhum, importam em estar com o próximo, uhum. em E participar da em vida da participar da igreja, vida né? da igreja, em ser usado na vida dos outros, em que outros sejam usados na sua vida. Essa é a ideia porque Paulo vai trabalhar isso no próximo capítulo, sobre dons. Uhum, E esse é o ponto de que Deus dá dons à igreja, para edificação do corpo. uhum, Então, assim, se você não faz parte da vida da igreja, se você não está no corpo, por uhum, que você está tomando a ceia, uhum, que é um momento de sermos alimentados como corpo, uhum. entende? Sim. Então esse é o grande ponto de falar,
de Paulo, falar: "Olha, meus irmãos, assim, vocês estão tomando a ceia, mas é para condenação de vocês que vocês Sim, estão é tomando, indigno, porque né? não faz sentido algum que vocês Uhum, estão fazendo". Então esse é o paralelo de que nesse processo de ceia, talvez o primeiro ponto, o primeiro argumento de Paulo é como que a gente tem olhado para o próximo, como a gente tem olhado para a vida da igreja uhum, na nossa jornada cristã. A gente vê a igreja só como um lugar de como um clube, só pra gente mesmo, eu vou na igreja porque eu quero me conectar com Deus. Espera aí, uhum, mas e a vida em comunidade? uhum. Isso é um ponto essencial da vida cristã. Se não há isso, não há vida cristã. Sim. Então, eh Ah, e que legal, porque a gente vem trabalhando na clareza no caos, na série que nós estamos trabalhando sim, domingo a domingo. Esse domingo em especial foi uma pausa, né? sim. Mas a gente vem trabalhando essa questão de um diagnóstico, Uhum, né? Das validações, né? E assim, Gui, a ceia, ela é inclusiva, inclusiva no sentido assim, ela é para todos aqueles que confessam Jesus. sim. E também, assim, a gente precisa ter cuidado, eh, em tornar a ceia algo da nossa igreja, algo Uhum, da nossa turma, e eu acho claro. que isso é um pouco do que o pessoal de Corintos estava vivendo Uhum, ali, né, entendendo que não, a mesa ali era para aqueles que eram da turma ali, né, uhum, e tal, quando a mesa ela é aberta para todos aqueles que claro. creem, né. Que creem, que confessam a Cristo, que procuram viver conforme Viver a sim, palavra. sim, uma vida Sim. transformada, né. E aí entra o segundo ponto, né, que é a ideia de o segundo argumento de Paulo, que é a ideia Sim, de lembrar de lembrar Cristo. de Cristo. E e quando se fala sobre isso, essa ideia, né, de lembrar de forma correta, né, Uhum. de lembrar de forma, assim, não apenas esse lembrar: "Ah, não, lembrei de É. Cristo. Ai meu Deus, Ah, Cristo. Cristo, tamo junto". Mas o que que significa, né, esse lembrar de Cristo, né, lembrar o Uhum. que que ele faz, o qual que é o como ele é quebrado, como ele é partido Sim, por nossos pecados para nos unir a ele. sim. E é entender também que a ceia, ela é um momento de alegria, de lembrança, mas ela Uhum. também é um momento de reflexão. É um momento Sim, de você parar e se lembrar, cara, do sacrifício de Jesus por nós, sim. né. Não foi algo simples, algo não, foi uma morte terrível Claro, no nosso lugar, né. claro. E eu acho que conecta um pouco com por que que eu vejo que conecta muito com o primeiro ponto? Porque quando também a gente lembra do que Cristo faz, do seu sacrifício, de como ele é quebrado, a gente também lembra do processo, Uhum. né, porque quando a gente fala de comunhão com os irmãos, a gente inevitavelmente vai esbarrar na ideia de que a gente se machuca na igreja, Sim. né, e acontece, cara, acontece. Eu conheço muitas pessoas que saíram magoadas da igreja, que aconteceram situações que não foram bem cuidados, que foram maltratados por outros irmãos, que não foram bem cuidados por liderança, que aconteceu alguma situação. E e eu vejo que, assim, existe um tempo de cura. Uhum. Precisa haver um tempo de: "Tá, aconteceu isso, eu tô, eh, eu tô desanimado, eu fiquei, assim, Chateado. chateado, magoado, Uhum. entristecido por isso, cristianismo não é isso". Às vezes, pessoas que são usadas de forma excessiva, no Uhum. sentido de que são moídas pela igreja, Até gerar um né. esgotamento, né. Exatamente. Então, assim, eu vejo que nisso existe como que a gente como que lembrar de Cristo nos ajuda nesse processo. Uhum, É é entender que, assim, a gente é unido por Cristo. uhum. Então, ele vai nos fortalecer nesse processo de Sim. cura. A gente não pode se contentar com esse movimento de dor, porque esse movimento de dor precisa trazer uma reflexão de falar: "Cara, o que que tá errado? O Uhum. que que tá certo? Ou para onde que eu devo caminhar?". Mas a gente não pode se contentar com esse movimento. A gente precisa falar: "Tá, sofri, aconteceu isso, como que eu posso ir numa direção de para que a minha vida volte a ser uma vida em comunidade com a igreja?". Uhum. Porque senão a ideia vai ser cada vez a gente ficar mais
excluído, né? Sim. Não, não, vou ser um cristão só. Vou ser um cristão. O que importa é eu com Deus. Pera. Aí você. Aí, A então, igreja sou eu. a igreja sou eu, e assim, se você afirmar isso, você está cortando, assim, tudo que Cristo está fazendo. Sim. E a ideia é que Cristo não andou com as pessoas fáceis, não andou com os melhores da época, Uhum. não andou. E Jesus podia ter escolhido os melhores. Aos nossos olhos, Claro. né? Tipo, os cara, vou escolher um doutor, vou escolher não sei o quê, vou escolher esse cara que sabe de tudo disso, vou Uhum. escolher um expert em cada área para Sim. poder ter mais abrangência. Ou aqueles a quais eu tenho mais afinidade. Exatamente os que pensam como eu, Judas, nunca. E aí Cristo vai e escolhe pessoas eh, Prováveis, né? improváveis, não letradas, escolhe Judas. Uhum. Então, isso é uma lembrança do que Cristo faz nesse processo. Uhum. Que demonstra que, assim, não é sobre os nossos gostos, não é sobre o que a gente acha que, não, essa pessoa fez algo errado. Uhum. Cara, fez errado, tá? Mas eu gosto muito de um exemplo. Vamos falar aqui bastante, cara. Sim. É que eu gosto de um exemplo do. Tem um teólogo, tem um rapaz, né? Ele não é teólogo ainda, mas ele é um youtuber nos Estados Unidos chamado. é, esqueci, esqueci o nome dele. Vai falando que você já lembra. Eu vou lembrar dele. Mas ele é da PC. Ele é de uma área da presbiteriana nos Estados Unidos que virou liberal. Uhum. E ele tinha, assim, tem uma ala da presbiteriana nos Estados Unidos que, assim, que tem umas situações tensas, assim, Uhum. de, eh, de ordenar gays, de Sim, ter sim. bandeira LGBT na Não é igreja. uma exclusividade da presbiteriana, tá? É Outras uma parte, denominações também estão caminhando. sim, nos Estados Unidos principalmente. Mas essa ala da presbiteriana, se não me engano, é PC, é que é PCA, PCUSA, não sei, eu sempre Uhum. confundo as duas. Mas ele poderia muito bem ter saído, né? Falar, não, essa Não igreja se concordo. perdeu, tô indo pra outra, já era. E assim, ele fala muito sobre isso, sobre essa ideia de que, cara, assim, ele é um rapaz que sabe muito de teologia, tá indo pro seminário, e ele falou que ele tá começando uma reconquista dentro da igreja. Uhum. Tipo, de juntar pastores, de juntar líderes, juntar pessoas para pregarem o evangelho e reconquistar a denominação do liberalismo. Aham. Então, assim, essa ideia de que, assim, o processo, de fato, na igreja vai doer. Uhum. Na igreja a gente vai passar por situações adversas. Eu já passei por situações que se eu olhasse pela minha força, eu já teria saído. Eu Uhum. já teria me desigrejado. Mas a ideia é que não é sobre nós. Sim. Não é sobre mim, não é sobre minha dor, é sobre como que Cristo deseja se revelar, como que Cristo deseja agir na igreja, como que Cristo deseja agir em amor, curar pessoas, trabalhar na vida de pessoas. Então, assim, Cristo em nós nos incentiva a continuar em Uhum. comunidade. Não Sim. é pela nossa força. Sim. Então, essa lembrança de Cristo, essa lembrança de que Cristo se sacrifica, Cristo se entrega, Cristo sobe, Ele envia o Espírito Santo para trabalhar em nós. Por meio da ceia, nós somos curados, nós somos alimentados por Cristo, pela fé. Uhum. Então, há possibilidade de a gente continuar no processo. Sim. Porque se não fosse isso, cara, na primeira a gente não Desistiria. teria razão para ficar. Uhum. Mas tudo que Cristo demonstra, tudo que Cristo faz no processo, tudo que ele faz em nós. Cara, assim, eh, a gente precisa permanecer, a gente precisa insistir. Uhum. Então, para mim é forte isso. Sim, sim. Ô Gui, e assim, quando eu olho para a ceia, né? Quando ali em 1 Coríntios 11 Paulo relata, e é legal que ele fala, né? Pois eu escrevi aquilo que também recebi, né? Uhum, Mas, cara, como que Cristo ele demonstra ali? Como que ele mostra como ele quer ser lembrado? É o pão que se parte,
que representa o corpo, é o vinho, no nosso caso, o suco, Uhum. que Representa. representa o sangue. Sim, É, ambos, ao meu ver assim, ele está mostrando uma entrega. sim, É o total. corpo que se rasga, que se Hum, dilacera, é o sangue que é derramado, e essa entrega por quem? É por mim e por você. É uhum, por nós, é pelo outro, não é por si sim, próprio. E aí ele até fala, né, no Paulo escreve no final, né, as palavras de Jesus, e façam isso até quando? Até que o Senhor venha. sim. Isso me leva também a uma autorreflexão, e a gente vem falando isso, olha que interessante, a gente vem falando isso semana a semana, mas assim, até que ponto eu tenho me entregado, me Uhum. doado em prol da comunidade, em prol do meu irmão, Claro. né? Até que ponto eu tenho até vivido uma vida de forma egocêntrica, onde eu sou o centro do mundo, Sim. onde o meu versículo lema é tudo ao meu redor coopera para o meu fim, né? Tipo assim, todo mundo tá contra mim, Sim, e eu não tenho esse olhar para a comunidade, esse olhar, sim, cara, se o meu irmão tem fome, ou se a farinha é pouco, que o meu hum, irmão se sirva primeiro. sim. Cara, isso eu vejo que isso é um testamento de que, assim, existe algo muito forte Uhum. nessa união que Cristo faz. Porque, cara, a gente entende que muito mais forte hoje, né? A sociedade cada vez anda mais numa direção individualista. Sim, E uhum, isso é algo, assim, é notável. sim. Qualquer pessoa consegue perceber isso, que A gente brincou, eu brinquei ali falando da igreja sou eu, mas porque tem muita gente hoje que, cara, fala, sim, cara, eu não preciso da igreja. porque Eu me conecto com Deus na minha casa, no exatamente. meu quarto e Porque tá essa tudo coisa certo. é no momento onde você para de olhar para a palavra de Deus, no momento, eh, assim, se você dá uma brecha, você vai trazer as coisas que são da cultura Uhum, para dentro da palavra de Deus. sim. Então, assim, e claro, talvez é o que está acontecendo em Corinto, né? Talvez havia uma cultura de, cara, assim, de meritocracia, uma Uhum, cultura de o rico merece mais, o uhum. cara que está cedendo a casa fala, cara, assim, a casa é minha, eu trouxe mais comida, eu mereço comer mais. Vocês que não trouxeram, espera eu comer para O vocês que comerem. sobrar, Então, assim, é o que acontece hoje em certos aspectos. Existe esse ideal individualista de que não, sou eu. Se alguém tocar no meu calo, perdeu. uhum, Então, assim, tudo na cultura está corroborando para que as pessoas sejam mais ensimesmadas. uhum. E o que eu vejo tão forte na palavra de Deus é que, mesmo numa cultura como a qual a gente vive hoje, a gente encontra, talvez, o maior testamento de que, de fato, nós pertencemos a Deus. De fato, Deus trabalha na vida dos seres humanos. De que existem pessoas abnegadas. Existem pessoas, por amor de Cristo, que estão indo contra esse ideal da sociedade, sabe? Assim, porque se fosse na força humana, cara, a igreja já teria acabado, cara. Sim. Não, e até Gui, e até muitas vezes esse olhar de igualdade, ou então, ou o oposto, não ter esse olhar de igualdade, cara, parte muitas vezes de pastores. Sim. Então, por isso você tem uma ala VIP, É, você tem aquele que é o líder, que, enfim, ele tá numa casta acima, sim, cara, e no meio pastoral você, muitas vezes a gente encontra isso também. sim, Cara, quando, pelo contrário, eu e você somos pastores. Nós temos um irmão que, cara, que trabalha no SAMU. Nós temos um irmão que trabalha em tal lugar. Nós temos irmãos desempregados. Cara, mas aos pés de Jesus, a somos gente é os igual. mesmos. Não importa a nossa profissão, a vocação, no nosso caso. É, e como isso atrapalha, cara? Sim, Não, esse lugar aqui, esse lugar tá marcado. Ó, o primeiro banco é só para tal pessoa. de fato. Este lugar é o lugar para os pastores. Então, assim, isso vai
vai tirando de nós esse senso de Claro. comunidade, de igualdade. Claro, é no momento que a gente começa a trazer aspectos da cultura, aspectos que da sociedade para dentro da igreja, Sim, para dentro aham. da forma como a gente interpreta a É, palavra. e muitas vezes usando sinônimos assim, que, cara, parece bíblico. Não, Sim, parece bíblico que eu tenho sim, que dar honra claro. ao meu pastor, parece bíblico que eu tenho que me sujeitar 100% àquilo que tal pessoa está falando, porque Vai se ela. falar contra o ungido do Senhor. A gente viu isso Essa aí cedo. situação, né, cara, que tem É, acontecido. Mas sim, sim. é muita verdade, né, cara. É, cara, e aí você, por isso que as pessoas muitas vezes se machucam também, Gui. Sim, É por isso que muitas vezes, cara, tem pessoa que tá, sei lá, cheio, estufado, cara, assim, sem paciência pra igreja. claro. E eu vejo que aí é o terceiro argumento de Paulo, né, em relação ao autoexame. Uhum, Porque, cara, a gente, assim, a gente não é, e talvez isso é algo muito saudável, né, a gente entender, que a gente não se basta em si mesmo. uhum, A gente não é infalível. uhum. A gente vai errar, cara. Eu Sim, vou errar, você vai sim, errar, os pastores uhum, cometem erros, sim, todo mundo erra. uhum, Só que se a gente não se autoexamina, a gente vai viver no erro. uhum, Então, assim, esse convite de Paulo, ele fala: se autoexaminem, porque vocês têm errado e vivido no erro. E nesse processo de perpetuar o erro, vocês têm se autocondenado. aham, Porque eu não te imagina, eu não amo a igreja, eu não sirvo meu irmão, eu odeio meu irmão, eu não desejo viver, eh usando os meus dons para a comunidade, usando os dons que Deus me deu. E aí vou lá e tomo a ceia. uhum. E aí tomo a ceia por talvez qualquer outra razão. Ah, para cumprir tabela, para falar que eu tomei, É, para que por a igreja não veja que eu não tomei e levanta exatamente. uma Cara, suspeita. e não faz sentido algum. Naquele momento você tá trazendo condenação para si, Uhum, porque é como se você mentisse de forma descarada para Deus. uhum, É como se fosse eu vejo que é talvez aquele, sei lá, é como se fosse um beijo de Judas a Cristo. De uhum, falar: "Cristo, eu tô aqui, tá? uhum, Tamo junto, eu amo tua igreja". uhum, E Cristo, tipo, olha pra você e fala: "Cara, tipo, você sabe que eu vejo tudo. Você sabe que eu conheço a sua vida". uhum, E cara, como é sério isso, né, cara? Como é uhum, sério. Então, assim, é aquela ideia, né, de que se eu não tô vivendo em comunidade, se eu não tô não é que você: "Ah, não, então não posso tomar ceia". Cara, não é simples assim, não é essa uhum. questão: "Ah, então". Cara, você confrontado pela palavra, tomar uma decisão. É, Toma uma decisão. é buscar a transformação, né? É buscar ser restaurado. Então, assim, não é simples: "Ah, então tome". Então se essa semana você não tá bem, então tome. Essa semana você tá mal, cara, apenas tome uma decisão. Eu Uhum, quero viver em comunidade, porque eu fui resgatado por Cristo. Cristo foi partido para que eu fosse unido com ele, uhum, e a comunidade também. Nós fomos salvos como um povo, fomos chamados como um povo, o seu povo da aliança. uhum. Então é algo, a gente precisa tomar uma decisão em relação a isso. Então é sério, cara, é algo muito sério. É, e até assim, resolva, né? Não espere o próximo mês, a próxima ceia, para que você. Ah, não, esse mês eu vou me resolver com o meu irmão lá, vou acertar aquela situação e aí sim É, participar, né? sim, É, mas, cara, que diariamente, né, que esse autoexame também, ele não pode acontecer também só no momento da ceia. No sim, nosso caso, nós tomamos a ceia mensal, né? é, Então, só no primeiro domingo eu me autoexamino, né? então você viu uma semana, um mês inteiro, né. É o exemplo que Hum, eu dei, né, se você tomar, sim, você lembrar depois de um mês, né, cara, que você precisava tomar remédio para pressão alta, já já era. era, cara. Então, assim, de fato a vida em comunidade é importante, de fato nossa vida com Deus é importante, ou a gente
consegue viver um mês sem falar com Deus, um mês sem se examinar, Uhum. um mês sem estar na presença de Deus. Então, talvez não é nem um pouco importante para Uhum. nós. Que se você ficar é aquela coisa, né? Às vezes com a B eu fico, ela é um pouco mais desprendida que eu em algumas coisas. Às vezes a gente vê uma coisa lá que a gente não tá usando há 2 meses. Uhum. Ela fala, amor, a gente pode jogar. Fala, mas B, isso não joga não, é que eu gosto, mas você não usou em 2 meses. Pra que você Uhum. quer? Eu vejo, cara, assim, se você não ora, se você passa um mês sem orar, um mês sem ler a palavra, cara, então o que você tá fazendo? Uhum. Você tá se vivendo, se auto-enganando. Sim. É. Eu acho que é muito triste viver uma vida assim. Você tá enganando a si, tá enganando os outros, mas Não a a Deus Deus. você não tá É, enganando, não. fato. Gui, acho É, que caminhando pro final é isso, né? É entender que, primeiro, é, a ceia, ela é uma lembrança do Cristo que se entregou por nós. sim, Se nós não amamos o nosso irmão, se nós não nos entregamos também de forma, uhum, né, de servir também ao nosso irmão, nós estamos fazendo isso de maneira indigna, de maneira que vai nos trazer sim. condenação. E ela é para o corpo, ela é É para alimento espiritual. alimento espiritual para o corpo, né? É, Que Deus nos ajude, né, irmão? A cada dia nos autoexaminar, lembrar dos pecadores que somos, né? sim, E quão carecemos da misericórdia e da graça sim. divina. E que bom que a gente tá junto, né, cara, nessa jornada. Sim, Porque isso também me alegra, sabe? sim, Porque, assim, eu sei que quando eu errar, é, você vai, você tem a abertura pra vir uhum, falar comigo e falar, Gui, você tá errando. uhum, Ou você errou comigo e eu uhum, te perdoo. sim. E da mesma forma você. Quando você errar, você tem a certeza que eu vou falar com Sim, você. e saber que isso é para o próprio crescimento, né? Claro. Como corpo. É por isso, cara, acho que aqui é o momento ideal, por isso a importância dos pequenos grupos, Sim, né? totalmente. Você caminhar com pessoas que são tão falhas Sim, quanto você, né? E pessoas que também querem se desenvolver numa vida cristã, numa caminhada espiritual, sim, e um ajudando o outro, um colaborando com o outro, sim, né? E repartindo, eu acho lindo ali a igreja, no começo da igreja ali em Atos, que vai dizer, cara, eles repartiam tudo que tinham, sim. né? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E você que tem interesse, de repente, em fazer parte de um pequeno grupo, cara, nos procure, procure eu, procure o Gui tá pastoreando os pequenos grupos, a gente vai achar um pequeno grupo que se encaixe na tua agenda, mas não fique de fora. É para o crescimento do corpo, é um momento de comunhão. Tem ceia, muitos ali rola um lanchinho ali, Sim, um rango ali da hora, mas que também, né, esse podcast, a mensagem de domingo, possa gerar em você esse senso, eh, esse saber, cara, nós precisamos nos autoexaminar todos os dias, precisamos melhorar, precisamos deixar com que a luz de Cristo seja refletida em nossas vidas. Amém? amém. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. E é isso aí, Gui. Se despeça aí, meu irmão. É isso aí. Que Deus abençoe, meus irmãos. Nós estamos à disposição para, se você tiver dúvidas, se você Isso. quiser conversar pessoalmente, tomar um café conosco. Se você for daqui de Campo Mourão, estiver pela região, passa por aí. Então, estamos por aí. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até Tamo junto. semana que vem. Tamo junto, Alisson. Boa É semana, nóis. gente.